Eu também vou falar, naturalmente, hoje, apesar de estar um pouco gripado, também dos professores. Mas eu quero começar a minha fala, presidente, falando de uma iniciativa que a Casa tem todos os anos. Vou falar sobre a 8ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Registro esse evento tão importante que vai acontecer de 20 a 22 de outubro. Me refiro à 8ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, no qual será abordada a legislação e as políticas públicas relativas à primeira infância. Este é o 8º ano consecutivo que o Senado Federal realiza esse evento tão importante. E o tema desse ano será a hipergenética e o desenvolvimento infantil. Situações vividas pela mãe durante a gestação, positivas e negativas, deixam marcas genéticas na criança e influenciam, com certeza, a maneira com que alguns genes se manifestarão ao longo da sua vida, influenciando, assim, no aparecimento de características de personalidade e também, infelizmente, de doenças. A epigenética nos ensina que esse processo se dá em cadeia, podendo essas mudanças na leitura do DNA serem transmitidas para a próxima geração. É fato que a maioria das mudanças epigenéticas acontecem durante toda a vida do ser humano, mas essas constatações ressaltam ainda mais a importância de investirmos em atenção à primeira infância, os primeiros anos de vida, que vão da concepção aos 6 anos. Tive a grata satisfação de ser convidado a apresentar o painel primeiro, que tratará da legislação sobre a primeira infância e as políticas públicas. Isso será no dia 20, às 14 horas, no auditório Petrônio Portela. A coordenação da mesa estará aos cuidados do coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nacional da Primeira Infância, senhor Cláudio Secom. Senhor presidente, a semana será aberta ao público em geral e tendo como principal público-alvo pedagogos, educadores, profissionais de saúde, psicólogos, legisladores, representantes de poderes executivo e judiciário, gestores públicos e privados nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, professores e estudantes universitários, profissionais de imprensa, membros de organizações não governamentais e outras instituições da nossa sociedade civil. Na edição desse ano, da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, as comissões de Educação, Cultura e Esporte, Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Assuntos Sociais do Senado Federal irão realizar, no dia 21 de outubro, audiência pública conjunta para tratar de aspectos que influenciem a epigenética no período da gestação dos primeiros anos de vida. Senhores e senhoras, quero lembrar que o evento contará com a presença dos franceses François Molenat, que é um psiquiatra, Gilles Camboni, pediatra e neonatologista, e Jaqueline Vandlan, psicóloga. Entre os brasileiros, a neurocientista Fabiola Zunk, de Brasília, a psicóloga Maria Regina Maluf, de São Paulo, a professora Paula Becker, do Projeto Música per Bambini, de Porto Alegre, e integrantes da Orquestra de Cordas da Grota de Niterói. Além da parceria com a Universidade de Paris Descartes
e a Embaixada da França, destaca-se a parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eu cumprimento a organização do evento feito aqui por profissionais do Senado. Aqui, à minha esquerda, acompanhando, agora deu branco, mas é Elisa, se não me engano. Acertei, eu errei, eu lembrei. A Elisa, que está aqui, eu digo baluarte, alguém que está na linha de frente, carregando sempre a bandeira da primeira infância e a cultura de paz. Parabéns pelo trabalho, é com alegria que eu fiz aqui esse registro desta que é já a 8ª semana de valorização da primeira infância. Senhor presidente, não poderia deixar de falar também no dia de hoje, Vossa Excelência também já se posicionou, sobre a situação do Dia do Professor. Na semana em que o Brasil celebra a passagem de mais um Dia do Professor. Seria muito bom poder vir aqui e cumprimentar a todos, falando de quanto o professor é valorizado no Brasil. Mas, infelizmente, não posso. Quando eu tenho que lembrar, como já lembrei o ano passado, como lembrei no outro ano, que o professor não ganha sequer o piso que a lei manda pagar, e ele não ganha. São inúmeros estados, inclusive o meu. E aqui a questão não é partidária, que entra governo daquele partido e não pagam o piso dos professores. Hoje é o PMDB que está no governo lá, mas anterior foi o PT, também não pagou o piso. E anterior a ele foi o PSDB que também não pagava o piso. E assim sucessivamente. E na dizia hoje de manhã, presidindo a Comissão de Educação, todos nós adoramos nossos mestres, todos nós elogiamos, todos nós lembramos belos momentos que passamos com eles. Mas, infelizmente, o Parlamento, na prática, não responde à expectativa dos professores ao longo das suas vidas. Quando a gente não consegue aumentar a verba para a educação, para sustentar, inclusive, que os estados possam pagar, pelo menos, o piso dos professores. Então, continuo dizendo, seria muito bom mesmo que os professores, que merecem todo o nosso respeito, merecessem também, e merecem, mas não são valorizados por tudo aquilo que faço. No entanto, infelizmente, a realidade que se apresenta é essa, e que teremos que aqui de abordar alguns dados que preocupam essa tão importante categoria, composta por profissionais dedicados, que em todas as regiões do país, nesse país de dimensões continentais, desempenham a missão sem igual de educar a gente brasileira. Eu acrescentaria que garantir a universalização do ensino é um objetivo que deve ser buscado sem cessar. Em um cenário mundial de extrema competitividade, a nação que deseja, de fato, sustentar o seu desenvolvimento não pode fugir do desafio de universalizar o ensino em bases amplas, com competência e ser duradoura. Eis aí um esforço a ser empreendido em conjunto por governos e sociedade. Mas, apesar de ser absolutamente necessário, isso não acontece. A história de algumas nações que conseguiram, em apenas uma geração, virar o jogo, mesmo sem figurar entre os primeiros lugares no ranking mundial da instrução universal e de alto nível, deveria servir de exemplo para nós. Não basta universalizar o ensino, é urgente e fundamental ministrá-lo com qualidade. O Brasil está inserido em mercados que ficaram sofisticados a intervalos de cada vez menores, atropelando impiedosamente as nações que não acompanham o vertiginoso movimento de inovação e de evoluções tecnológicas do mundo contemporâneo. E, inserido nesse contexto, o Brasil não pode, não deve continuar sendo atropelado, ficando para trás, especialmente pela existência de uma excepcional condição criada pelo bônus demográfico que nos oferece uma notável janela de oportunidades. Como sabemos,
em algum momento de sua história, os países passam por um período especialmente benéfico na relação entre a população economicamente ativa e o total de crianças e idosos. Eis aí o bônus demográfico, a janela que se abre, para que, ao longo de sucessivas décadas, a nação seja beneficiada pela existência de condições altamente favoráveis para garantir o futuro das próximas gerações. No Brasil, essa oportunidade surgiu lá atrás, lá no início da década de 70, e vai desaparecer lá pelos anos 30. Não podemos desperdiçar essa chance que a história nos oferece. Como foi que o Japão, um país arrasado pela Segunda Guerra Mundial, transformou-se na potência que vemos hoje, fica em primeiro ou segundo lugar. Aproveitou a sua janela demográfica e, a partir daí, obtendo o status de país rico com alta qualidade de vida. Como foi que a Coreia do Sul conseguiu resultados semelhantes, sendo um dos países que resultaram da divisão ao longo do paralelo 38 de um território disputado por Estados Unidos e União Soviética e submetido a um conflito que durou 3 anos e ceifou 3,5 milhões de vida? Como que eles avançaram? Pela educação, pelo conhecimento, pelo saber, pelo estudo. A resposta é: eles planejaram, antecipando-se ao bônus, investindo no desenvolvimento tecnológico em obras de infraestrutura, tornando-se campeões via a educação de produtividade. E nada disso aconteceria sem investimentos maciços na educação, principalmente na contribuição dos professores para o processo. No Brasil, os professores, em sua maioria, recebem salários que nos causam profunda indignação, convivem com excesso de alunos na sala de aula e sofrem com altos índices de indisciplina, violência, uma praga disseminada na maioria das escolas, principalmente as mais pobres. Esses trabalhadores não desistem, sim, porque eles são trabalhadores, os professores. Eles não desistem, não se entregam, exercem sua profissão em meio a problemas cotidianos quase surreais, às voltas com desafios pessoais e coletivos, mas sem uma remuneração minimamente compatível e na ausência quase total de formação continuada. São dificuldades, senhor presidente, que, infelizmente, mesmo nos momentos de celebração e homenagem, como o dia 15 de outubro, merecem ser lembradas, até porque se tornem catalisadoras de um amplo debate nacional sobre como faremos para melhor pagar, remunerar os nossos mestres. É quase diária a publicação de estudos, artigos, entrevistas e crônicas em que se reconhece a precariedade do nosso desenvolvimento como decorrente, em grande medida, da histórica falta de atenção que tem sido dada ao ensino nas nossas escolas, principalmente aos professores. Numerosos trabalhos acadêmicos vinculam o nível educacional ao desenvolvimento econômico e social, e está correto. São crescentes e extremamente positivos os resultados obtidos pelos países que escolheram dar prioridade total à educação. Apesar dos avanços obtidos ao longo do tempo, particularmente nos últimos anos, se a maioria dos professores do Brasil continuar a sofrer com salários quase indignos, com excesso de alunos na sala de aula, com um quadro de indisciplina e violência que se espalhou pela maioria das escolas, não chegará tão cedo o dia em que a educação se transformará efetivamente em prioridade. Não chegará tão cedo. Senhor presidente, a valorização dos professores é condição indispensável para uma educação de qualidade. E valorizar essa classe de trabalhadores é como a de qualquer outro tipo de profissional. Melhorar a sua formação, as suas condições do exercício da sua profissão, as suas condições de trabalho, passa por aí, senhor presidente. Aqui nesse plenário, saúdo os professores brasileiros, vida longa a esses heróis da pátria pela passagem do dia a eles consagrado, 15 de outubro. Se eu pudesse, senhor presidente,
lá embaixo, lá onde ficam os arquivos. Eu queria muito que tivessem lá, como herói da pátria, um busto para os professores. Nada mais justo, nessa oportunidade, que o Brasil celebre a data e enalteça o excepcional trabalho por eles desenvolvido. Sim, eles são verdadeiros heróis da pátria. A escola, a começar pela pública, constitui-se um espaço privilegiado para a preservação e transmissão do saber, formar pessoas para o mundo, educá-las, prepará-las para a vida, seja em termos pessoais, seja como profissionais, sempre foi e sempre será o sentido mais profundo da educação. Eu sei que isso mexe com a alma e o coração dos professores, mesmo indignados com o baixo salário que recebem. A escola deve recolher o enorme legado cultural produzido pela humanidade, disseminando esse conhecimento através de quem? Através dos professores. Todavia, essa missão jamais será cumprida a contento sem o trabalho abnegado desses heróis chamados professores e professoras. Anos de preparação, anos de estudo, anos de conhecimento para servir na sala de aula, muitas vezes, muito mais que um instrutor, às vezes como pai, como mãe, como um psicólogo, como um orientador e mesmo um conselheiro da nossa adolescência. Um permanente acompanhamento da evolução dos alunos, muitas vezes com sacrifício do seu dia a dia com a família, de sua vida pessoal, é exigido desses dedicados trabalhadores da educação, que às vezes são chamados em casa, para ver um conflito que está havendo com alunos seus, mesmo na própria família ou nas ruas. Ah, mas esse aluno é da tal professora, é de tal professor. Chama ele, que ele, com certeza, esse menino vai ouvir. Por isso tudo, é impossível pensar em educação de qualidades em professores bem remunerados, bem preparados, dignamente remunerados e respeitados em sua dignidade pessoal, profissional. Nesse breve pronunciamento, senhor presidente, presto aqui minha singela homenagem aos professores brasileiros e me permitam eles que eu possa dizer aos professores do mundo. Meu mais profundo desejo, como estudante que fui e senador da República, é de que todos os dias, 15 de outubro, sejam todos os dias, que todo dia seja 15 de outubro. Que todo dia seja dia de homenagear os professores. O senador Lobão, Vossa Excelência, que é presidente de uma das comissões mais importantes da Casa, que é a de Assuntos Sociais, é uma satisfação para mim receber uma parte de Vossa Excelência. Senador Paim, o discurso de Vossa Excelência se reveste de ensinamentos da história contemporânea e da história recente do país e do mundo. No passado, a Grécia era importante, o Egito era importante, Roma dominou o mundo pelas armas, pelos exércitos que possuía. No mundo moderno, e você citou os exemplos do Japão, da Coreia, vamos acrescentar da Alemanha. No mundo moderno, as nações se impõem pelo saber, e não se chega ao saber sem os professores qualificados e bem remunerados, que é o final do seu discurso. Eu cumprimento por trazer mais uma vez fatos da história que estão às nossas vistas, ao horizonte da nossa audição e que, todavia, o Brasil ainda não seguiu estes exemplos. Cumprimento o senador Paulo Paim. Obrigado, senador Edson Lobão, pela sua parte, que eu peço que seja incluído ao meu pronunciamento. Mas, senhor presidente, para além dos justos cumprimentos, é importante que eles recebam e tenham o reconhecimento de toda a sociedade, do poder público e a verdadeira dignificação do seu trabalho. Não dá para continuarmos fazendo homenagens que acabam no vazio.
o país não pode continuar a sua marcha para se tornar, como diz o nosso próprio hino, um dos gigantes, um gigante mundial em todas as áreas, que não continue a ser um gigante adormecido. Nós precisamos avançar em todas as áreas, ciência, tecnologia, inovação, mas não podemos avançar sem antes resolver o problema do professor, que passa pelo professor tudo isso. Quero deixar aqui meu carinho, meu reconhecimento, meu profundo respeito a todos os professores e professoras do nosso querido país, a esses valorosos, corajosos educadores da nossa gente. Parabéns pelo seu dia, muito obrigado. Sei que o futuro do país depende de vocês, mas seria tão bom que o país olhasse o presente de vocês. Eu sempre digo que o país do mundo poderá ter sucesso se não souber olhar o passado, viver o presente e projetar com a educação o seu futuro. Mas, senhor presidente, se me permitir ainda, eu queria, não podia deixar de registrar algo que para mim foi muito importante, que foi ontem, eu que fiz tantas críticas à Câmara dos Deputados, que foi liderado pelos deputados, a aprovação de uma chamada emenda de contrabando, a medida provisória 680 de 2015, porque ali estava discutindo a questão do desemprego e até mesmo redução de jornada e um acordo ali feito pelas centrais e com os empresários na questão da redução da jornada. E apareceu uma emenda que garante, infelizmente, que o negociado garantia, porque não vai garantir mais, que o negociado estaria acima do legislado. Felizmente, ontem, a Câmara dos Deputados, eu tive uma discussão dura com o autor da emenda numa sessão do Congresso, tive a ousadia de dizer para ele, e repito aqui, ele com o qual eu já fiz caminhadas em defesa de aposentados e trabalhadores, ele foi infeliz em apresentar aquela emenda, mas como é um homem de bem, muita gente acompanhou ele na votação. Eu não digo que ele não seja um homem de bem. Ele apresentou de forma equivocada aquela emenda. Eu disse para ele, lamento muito, Peronte, mas essa emenda só por cima do meu cadáver. Não passará. Se passar na Câmara, no Senado não passará. Felizmente, participei de inúmeros debates, escrevi artigos sobre o tema, e ontem a Câmara, por unanimidade, porque a votação foi simbólica, rejeitou a emenda e assim aprovou a MP 680, que vai tratar de política de combate ao desemprego, mas não revogar a CLT. Então, eu faço esse registro cumprimentando a Câmara dos Deputados, porque a gente tem a mania de quando alguém faz algo que a gente acha que é um equívoco, a gente critica, mas quando alguém faz algo positivo, como consertar aquele que foi um equívoco, a gente fica quietinho. Não, eu elogio. A Câmara teve uma postura de grandeza ontem. Nós que falamos tanto da onda conservadora que vem da Câmara para o Senado, a Câmara teve a grandeza de retirar, por unanimidade, esta emenda que permitia que ficasse em risco os adicionais, o fundo de garantia, as férias, jornada de trabalho, direitos das domésticas, porque tudo aquilo que é derivado da Constituição, mas que dependia de lei e estava na CLT, estaria em risco. Só ia prevalecer o que seria auto-aplicável da Constituição e nos acordos internacionais. É a terceira vez que a gente peleia, mas derruba esse projeto. Eu participei ativamente de todos esses debates e não me arrependo nenhuma vez. Fiz com muita consciência, com muito coração e com muita alma, porque eu sempre digo que quando a gente age com sentimento de fé, com sentimento de boa fé e com sentimento não só de esperança, mas de esperançar, que é acreditar que pode melhorar, acaba o universo conspirando favoravelmente para essa caminhada. E aí é com tristeza, senador,
Dário Berg, que hoje ainda me cumprimentava e ficava solidário à situação do Rio Grande do Sul, que eu tenho que constatar que no Rio Grande do Sul, devido à chuva, a situação se agrava a cada minuto que passa. Agora mesmo fiz contato com o prefeito de Canoas, Jair Jorge, e me informavam ele e outros amigos da cidade, porque eu resido lá, que no Rio Grande do Sul são milhares de pessoas que perderam a casa, perderam os móveis, inúmeras cidades estão sem luz, o estado de calamidade pública avança para quase uma centena de cidades. Há, sim, um esforço enorme dos prefeitos, do governador do estado, que é do seu partido, está fazendo esforço, como também da União, deslocando equipes para lá, inclusive das Forças Armadas, para ajudar nesse momento tão difícil que passa o Rio Grande. Nós fizemos todos os contatos possíveis no sentido de demonstrar a união da importância desse movimento de solidariedade que está sendo feito com muito esforço por parte do governo federal. Mas aqui, só para fechar, senhor presidente, são milhares de gaúchos que foram afetados nos últimos dias, segundo a Defesa Civil do Estado. Quase 100 municípios atingidos, 9 cidades estão de situação de emergência grave. Algumas pessoas morreram. Em Porto Alegre fala-se já de pessoas desaparecidas e feridas, escolas com teto no chão. São Francisco de Paula, só nessa cidade, que eu conheço muito bem, mais de 400 casas foram atingidas. Hoje me mandaram um vídeo onde pedras de granito, eu não digo do tamanho de um ovo, mas no mínimo correspondente a metade de um ovo, pela simbologia, né? Pedras desse tamanho, há centenas escorregando sobre o asfalto, sobre a calçada. Eu aqui fica mais uma vez todo o meu carinho a esse povo guerreiro e gaúcho que há de passar por esse momento e há de continuar avançando. Por fim, esse é só um registro, senhor presidente. Quero cumprimentar a bancada gaúcha, porque eu vim aqui à tribuna diversas vezes e falei de forma muito firme, mais solidário, e entendendo que isso haveria de contribuir para um grande acordo em relação à nossa UERGS, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, estadual e gratuita, que atende aos mais necessitados. E todo ano eu encaminho a emenda do senador toda para a educação, eu encaminho toda para a UERGS. Não adianta vir negociar comigo, que não tem negociação. Digo, enquanto eu estiver no Senado, a minha emenda vai toda para a educação, sem prejuízo daquelas emendas individuais, que daí eu não mando para isso aquela cidade. Eu mando para as 497 municípios do Rio Grande. Eu tenho um sistemazinho no computador, os últimos são o primeiro são o último. Não importa se é o DEM, não importa se é o PSDB, não importa se é o PT, ou é o PMDB, ou é o PDT. E é igual, o mesmo valor para todos os municípios do Estado. Mas essa da UERGS eu trato com um carinho especial. E eu fiquei muito feliz que a bancada do Rio Grande do Sul, e eu nem estava lá porque estava presidindo a sessão, por unanimidade acatou a emenda que nós apresentamos, e ela passa não ser emenda do PAIN, é a emenda da bancada. Nós apenas indicamos. Essa emenda foi consagrada e foi aprovada por unanimidade. Posso, assim dizer, aos meus queridos alunos e professores da UERGS, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que a bancada cumpriu a sua parte. Por unanimidade, todos os deputados e os 3 senadores incluíram a emenda no orçamento, que vai aportar recursos para manter a nossa UERGS cada vez mais viva. Era isso, obrigado, senhor presidente. Sei que abusei um pouquinho do tempo, mas eu fico aqui à disposição do plenário até o último orador para colaborar, se for necessário, com uma parte ou batendo as palmas. Obrigado, senador Dário Berg. Considere na íntegra no meu pronunciamento.